Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da sexta edição do RH Talk. São vários conteúdos para você aproveitar aqui na nossa plataforma. Eu sou Roberta Russo, tenho o prazer de te acompanhar em mais essa entrevista. A gente segue falando, refletindo sobre cultura das empresas. E nesse conteúdo, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre a gestão da cultura organizacional do trabalho, só que no trabalho híbrido. No ano passado, em 2020, a gente sabe, o mundo e o mercado se viram diante de um cenário completamente inesperado, cheio de transformações, todo mundo precisou se reinventar, se adaptar, e entre elas a mudança do presencial para o trabalho remoto. No entanto, agora que a gente está caminhando para essa retomada, a construção de uma cultura organizacional no trabalho híbrido tem sido ainda mais necessária e desafiadora para RHs e líderes também. Para falar mais sobre esse assunto, vou conversar com o Guilherme Marbach, ele que é sócio-diretor e head de cultura organizacional da Crescimento. Oi, Guilherme, tudo bem? Bem-vindo, obrigada pela sua participação. Tudo ótimo, Roberto. É um prazer enorme estar aqui com vocês, nessa oportunidade de poder compartilhar com todos que participam desse encontro aquilo que nós temos aprendido nesses últimos anos, trabalhando com cultura organizacional, trabalhando com liderança na Crescimento. Guilherme, para a gente começar, quer contar só um pouquinho da sua trajetória até chegar a esse momento atual? Sim, claro. Eu comecei minha vida no mercado financeiro. Eu sou economista, trabalhei durante muito tempo, 20 e poucos anos no mercado financeiro, cumpri carreira saindo de Salvador, da minha terra natal. Aliás, eu estou em Salvador porque o momento de pandemia patrocinou essa possibilidade de trabalhar no mundo híbrido, que é o tema da nossa conversa. Fui transferido para São Paulo, já trabalhando no Citibank na época, e depois de muitos anos de São Paulo, tentei voltar para a Bahia como pró-reitor de uma universidade, mas não nos readaptamos à Bahia, voltei para São Paulo, mas essa inquietude já era me orientando para trabalhar no que eu trabalho hoje, que é como consultor de desenvolvimento humano. E logo no começo dessa trajetória, 10 anos atrás, eu me deparei com cultura organizacional, amei o tema, me aprofundei e me especializei nisso. E 5 anos atrás eu vim fazer parte do time da Crescimento. Eu sou um dos sócios, hoje responsável pela unidade de gestão de cultura organizacional na Crescimento. E para mim quer dizer, é um excelente momento de poder compartilhar o que eu tenho aprendido, não só nessa jornada executiva, né, que me faz também Uhum. sentir um pouco do que são esses desafios de fazer isso acontecer, fazer a cultura acontecer no mundo híbrido, mas especialmente o que eu tenho aprendido nesses últimos 10 anos, especificamente no tema que é o objeto da nossa conversa de hoje, Roberta. Sim, Guilherme, e para você, né, com seu olhar, quais os maiores impactos do modelo remoto, de tudo que a gente viveu e precisou se adaptar no ano passado com a pandemia até os dias de hoje, eh, na alma da cultura das empresas? Legal, excelente. Para tratar disso, eu acho que vale a pena a gente definir um pouco o que é cultura, o que é cultura organizacional e qual foi o impacto disso saindo do momento presencial. Mas é importante a gente frisar que é o seguinte: cultura organizacional não é, a é, piscina de bolinhas com um escorregador na entrada do escritório, não é um layout hiper tradicional com salas individuais, não é também uma sala de descompressão incrível com puffs coloridos, e também não é um conjunto de frases de efeito na parede. A cultura das organizações, elas existem a partir da relação das pessoas. Não existe cultura de um único indivíduo, tem que ter pelo menos dois para a gente já começar a pensar em cultura. Então, a cultura se manifesta a partir da relação das pessoas. E nesse aspecto, a pandemia ela não acabou com isso. As pessoas continuam se relacionando, nós continuamos nutrindo as relações dentro das nossas organizações. Mas com a diferença de que boa parte do que a gente tinha em mente, ancorado naqueles artefatos, símbolos, tudo isso que eu citei como exemplo, é importante. São artefatos, são símbolos que, de uma maneira lúdica, procura trazer significados. Mas a partir desse momento de isolamento social, a partir do momento da pandemia, que nós deixamos os nossos escritórios, o que passou a preponderar é exatamente o comportamento das pessoas, a partir de onde nós escolhemos, a partir de onde nós tomamos as nossas decisões. E isso realçou, ressaltou ainda mais a importância
de honrarmos de forma congruente com aquilo que a gente prega. Mais ainda o walking the talk. A liderança ficou muito mais exposta, muito mais desafiada a honrar com aquilo que se prega de cultura a partir desse momento bastante desafiador. Então, eu acho que esse foi o maior impacto, esse foi o maior, o que mais desconcertou as estruturas de maneira geral. Como é que a gente consegue manter isso à distância? Sim, é interessante isso que você está falando, né, Guilherme, de que as lideranças também ficaram muito mais expostas. É interessante o colaborador refletir um pouco sobre isso. Agora, queria te ouvir também, por que que a gestão da cultura organizacional é tão importante nesse momento, justamente que a gente está fazendo uma transição para o trabalho híbrido, que não é nenhuma coisa nem a outra que a gente estava acostumado, é um novo cenário. Não, legal, perfeito, excelente. Ela tem uma importância grande agora, mas a gente vem percebendo a importância de cultura organizacional a partir do que a gente tem vivido nos últimos anos, vivendo assim, tempos incertos. Então, o que a gente tem são tempos incertos, já dá bastante tempo, desde o processo de globalização, esse mundo cada vez mais rápido, mais acelerado, multigeracional, o que antes chamávamos de VUCA, e que trazia para um mundo cada vez mais ágil, exponencial, digital, agora é BUNNY. Só que agora é o seguinte, além de tempos incertos, nós temos tempos incertos e difíceis. Difíceis porque fomos chamados para o nível mais básico de sobrevivência das nossas organizações, de sobrevivência até da nossa preservação física. Então nós chegamos para esse lugar. E mais do que nunca, as pessoas, os indivíduos que estão repensando a sua maneira de se relacionar com o mundo, com a vida, para tudo, né, que a gente faz. Então, esses dias eu ouvi uma colega minha comentando o seguinte: meu Deus, eu descobri que eu não preciso mais de 50 pares de sapatos. Então, isso não tem mais tanta importância. Então, nós mudamos um pouco a forma de nos relacionar com as coisas. E nesse aspecto, mais do que nunca, a clareza da identidade das organizações, ela é o que pode ou não manter as pessoas engajadas, né? A identidade, ela responde a perguntas centrais que são: para que nós existimos? Por que nós estamos aqui? O que é que nós fazemos para garantir esse porquê? Para onde nós estamos indo, que é a nossa visão, e como nós fazemos, que é o conjunto de valores que nutre tudo isso. Então, é importante, mais do que nunca é importante, a conexão, a compreensão dessa identidade, para então, a partir dessa compreensão, se identificar dizendo o seguinte: nossa, eu faço parte disso ou não. E quando a gente está, então, nesse mundo remoto, isso acabou ganhando muito, Roberto, em relevância, porque as pessoas agora estão justamente dizendo assim: meu Deus, nesse repensar, será que esse realmente é o destino, o local onde eu quero dedicar os próximos anos da minha vida? Então, essa questão veio muito à pauta e, mais do que nunca, isso trouxe uma relevância muito grande, especialmente nesse momento da gente de repensar de uma maneira geral. E Guilherme, quais são os elementos que você considera mais essenciais se a gente pensa em construir ou manter uma cultura no trabalho híbrido, né? Nesse novo cenário que a gente está acompanhando agora? Legal. Importante a gente ter em mente, Roberta, porque muitas vezes as pessoas olham para a cultura e para a gestão da cultura preocupado exclusivamente com os aspectos de comunicação. O que é importante, é extremamente relevante para trazer clareza de significados das coisas. Mas é importante a gente olhar a cultura em camadas. No centro, camada central, está o conjunto de significados e crenças, que por sua vez é o que orienta, o que a gente simplifica chamando sistema geral de consequências. As crenças e os valores de líderes do passado e do presente é o que orienta o conjunto de sistemas, regras, processos de negócios, regras de compliance, modelos de negócios, todos os subsistemas de recursos humanos, e que, por sua vez, ele precisa ser congruente com os rituais da liderança e o comportamento dos líderes como um todo. Então, quando a gente olha para a cultura, independente de ser híbrido ou não a situação que nós estamos, nós precisamos olhar para trazer clareza de crença, de significado das coisas, e nesse aspecto é bastante mais desafiador quando estamos em momento híbrido. Então, por exemplo, prestar atenção no turnover, as pessoas novas que estão entrando. Imagine que antes as pessoas entravam, conversavam com as pessoas dentro de um ambiente físico e rapidamente eles iam começando a compreender
como as coisas significavam, observando diretamente o comportamento das pessoas. Então, mais do que nunca, o processo de onboarding tem que ser muito, extremamente bem feito. Esse é um elemento especial para que as pessoas compreendam onde estão chegando. Então, elementos que tragam, que reforcem aspectos de clareza e de reciclagem, revisão de significados, fora os símbolos físicos, isso é muito importante. Olhar para os sistemas, os subsistemas de recursos humanos, a forma que nós premiamos, reconhecemos, fazemos a gestão de desempenho, remuneramos, demitimos, contratamos, tudo isso precisa ser olhado também e fortalecer as mensagens que cada um desses sistemas orienta para o comportamento das pessoas. E também, mais importante talvez até, não sei se mais importante, mas o comportamento dos líderes, os rituais. Então, a ampliação de rituais para que a gente tenha a possibilidade de ampliar o nível de encontros entre as pessoas e isso fique claro. Então, sempre, Roberto, olhando as três camadas, significados e símbolos, sistemas e processos, rituais da liderança. Já que nós não temos, é o que deságua no final, que são os artefatos físicos da presença. Então, olhar para tudo isso de forma e tratar de forma congruente é o que pode dar o tom, é o que vai fortalecer e manter uma cultura forte, mesmo que numa situação híbrida. Pois é, Guilherme, e nesse sentido, na sua visão, quais são os maiores desafios na construção de uma cultura bem-sucedida no modelo híbrido, então? Bom, primeiro é importante ter a clareza da cultura que ela serve para sustentar uma estratégia. Então, a clareza do alinhamento dos líderes com a estratégia do negócio e compreender como a cultura nutre isso é fundamental. Então, esse alinhamento entre os líderes, que é quem vão nutrir isso à distância. O que a gente tem percebido? As pessoas das mesmas áreas, a partir do momento do trabalho remoto, elas começaram a se relacionar com muito mais frequência, digamos assim, até do que antes. Isso aconteceu, por exemplo, comigo e o meu grupo de trabalho. Mas algumas pessoas de outras áreas que eu encontrava nos corredores, encontrava no cafezinho, às vezes a gente ia almoçar junto, essas eu nunca mais eu vi. Então, algo que tem sido bastante desafiador é como é que você consegue fazer isso de forma transversal em toda a organização, para que você não fortaleça exclusivamente as subculturas. Então, esse é um dos grandes desafios. Então, eu diria que o primeiro deles é fortalecer o nível de alinhamento de estratégia, cultura e liderança, para que os líderes, de forma conjunta, consigam nutrir isso em todas as áreas. E o segundo grande desafio que eu percebo é como é que você consegue trabalhar para que, de forma transversal, as pessoas mantenham se relacionando e nutrindo as características culturais, quer dizer, a energia da cultura dentro da organização. Guilherme, quais dicas que você daria para profissionais de RH que buscam justamente superar esses desafios? Vamos lá. Em primeiro lugar, olhar para as necessidades de negócios correlacionado às necessidades humanas das pessoas que estão dentro de casa, desse grupo de stakeholders. Depois disso, conectar com essas necessidades das pessoas que estão dentro de casa. E então, cuidar dessa necessidade das pessoas. Então, o que acontece agora é que nós temos um grande desafio de compreender a partir das necessidades humanas, como elas se relacionam, elas melhor se relacionam com a organização. Então, eu falei lá atrás da importância de identidade, para que essa identidade converse com aquilo que eu posso nutrir de valores, aquilo que eu valorizo, aquilo que para mim é necessário. Então, dar atenção a isso para conectar, cuidando das pessoas, que as pessoas cuidem da organização, eu diria que essa é a dica essencial. Mais do que nunca, o papel do RH que traga a humanização das relações, compreender as necessidades humanas, essa é a grande dica. Esse é o primeiro ponto, é o ponto assim, XYZ, Roberta. É ampliar um pouco mais as visões para além do que são os processos, mas muito mais para as pessoas, olhar com as pessoas. Opa, ótima dica. E qual que é o papel, Guilherme, que a gente pode falar da liderança no sucesso desse processo? Porque a gente sabe que o papel da liderança é crucial, é muito profundo, daria para a gente ficar falando horas sobre isso, e ainda mais num momento como a gente está vivendo agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Perfeito. Ó, a cultura de uma organização, ela é um conjunto de padrões de comportamentos que eles são encorajados ou permitidos pelos sistemas, como a gente já falou, sistema geral de consequências, como eu costumo simplificar, mas que tudo isso nasce e vive em permanente evolução a partir de valores e crenças dos líderes, do passado e do presente, mas especialmente o do presente, que comunica permanentemente a partir dos seus comportamentos. A cultura, ela é forjada pelo que os líderes demonstram valorizar, especialmente pelo aquilo que ele faz, não somente o que ele diz. O que diz é importante, traz significado, mas o que faz é aquilo que comunica de uma forma muito mais poderosa, né? Diz aquele jargão o seguinte: nossa, os seus comportamentos falam tão alto que eu nem consigo escutar aquilo que você fala. Então, mais do que nunca, os líderes trazerem para a congruência entre o tal do walking the talk, o tal do se comportar, decidir e escolher a partir daqueles valores e crenças que são apregoadas. Isso é o grande papel da liderança a partir de agora, não só fazendo isso, cuidando de ser congruente com aquilo que se prega, mas em especial dando atenção e cuidando da necessidade das pessoas. Então, muito se fala sobre qual é o modelo perfeito híbrido. Gente, o modelo perfeito híbrido é aquele que atenda à necessidade de cada um individualmente, que precisa ser conversado, nutrido, escutado, para se encontrar qual é a melhor relação para que as coisas funcionem bem na organização. Ao cuidarmos das pessoas, as pessoas cuidam da organização e assim o sistema como um todo prospera e se fortalece. Isso é o que eu acredito, é o que eu tenho visto nessa nossa trajetória, Roberta. Muito bacana, Guilherme. Agora tem muitas empresas, né? Me vem agora na cabeça, porque tem muitas empresas que nesse momento estão fazendo essa reflexão entre voltar num trabalho do que seria considerado híbrido ou tentar voltar com todo mundo para os escritórios. E nesse sentido, o diálogo com uma formação de base de uma cultura organizacional forte também é muito importante. E nesse sentido, dá para sentir bem se a cultura organizacional está de fato fortalecida. Como é que você vê esse momento e essa discussão que está acontecendo em tantas empresas? Pois é, nós estamos vivendo num momento particularmente importante da humanidade como um todo, em que a gente tem a grande chance de uma evolução, de um salto de melhoria de visões de mundo, porque nós estamos todos nos reavaliando, como eu falei no começo da nossa conversa, reavaliando a partir do que tem sido a nossa nova forma de nos relacionar com as coisas. Então, nesse aspecto, nesse contexto, nós não temos as melhores respostas. É, é, é importante nesse momento que as organizações assumam sua vulnerabilidade de não saber o que é o melhor. Antes nós tínhamos dúvidas quanto à produtividade do trabalho remoto. Descobrimos que isso acabou. Nós descobrimos que é mega produtivo. Mas é desafiador manter uma cultura, como nós estamos discutindo hoje aqui, também de forma híbrida. Tudo isso, mas quais são as respostas exatas, Roberta? Ainda não sabemos. O que eu acredito é que nutrir do diálogo, trabalhar a partir da compreensão das necessidades das pessoas, relacionando isso com as necessidades dos negócios, essa é a grande oportunidade de aproveitar esse desequilíbrio que houve no sistema para a gente encontrar uma estabilidade a partir de um novo patamar. Um patamar discutido, melhor gerenciado, melhor relacionado, a partir do diálogo, construção a partir do diálogo. Então, eu acho que essa é uma belíssima oportunidade. Esse é o momento de integrar, de fortalecer as relações e a cultura dentro de estabelecer um diálogo com as pessoas e encontrar as melhores soluções dentro desse mundo cada vez mais complexo e cada vez mais frágil, de uma maneira geral. Com certeza. Guilherme, foi muito bom te ouvir. Obrigada pela sua participação na sexta edição do RH Talks. Até a próxima. Bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês e um prazer compartilhar. Até a próxima. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito esse conteúdo, te ouvindo mais sobre a sua experiência também aí na Crescimento. Gente, esse foi mais um conteúdo da sexta edição do RH Talks. Tem vários outros para você acompanhar aqui na nossa plataforma. Se tiver qualquer dúvida, pode tirar também online. Nossa equipe está online aqui para te responder na hora. Obrigada pela sua presença, pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.